Bem-vindos ao canal Ancestralidade, onde o passado respira no presente e a voz dos antigos ainda ensina o caminho. Hoje, abrimos o coração do Brasil profundo, um lugar de café quente, de silêncio e de olhar que cura. Porque antes de Freud, os pretos velhos já curavam com o olhar. Eles não liam teorias, liam almas, e cada conselho era uma bênção, cada palavra um gesto de amor. Este documentário é uma conversa com a história viva, com o povo que transformou dor em sabedoria, cativeiro em compaixão, silêncio em escuta. Sente, respira e deixa o velho falar contigo. A jornada começa agora. Meu fio, senta um cadinho, pega teu café e deixa o tempo respirar contigo. Porque antes de te contar o que é cura, preciso te lembrar de onde vem o remédio. O remédio do preto velho não se compra, se sente. Ele nasce do silêncio, da escuta e da lembrança. Nasce do tempo em que o povo de cor, cansado de dor, aprendeu a fazer da fé uma forma de ficar vivo. Quando o açoite calava a boca, a alma falava baixinho. Quando o Senhor mandava calar o canto, o tambor respondia dentro do peito. E foi ali, nesse espaço entre o grito e o sussurro, que nasceu a sabedoria dos pretos velhos. Nós aprendemos que escutar é rezar, porque escutar é se abrir para a presença do outro, e presença é amor em estado puro. Antes de Freud pensar no inconsciente, nós já sabíamos que o ser humano é cheio de cômodo escondido. E cada cômodo guarda uma lembrança, uma dor, um riso, uma esperança. Por isso, quando um filho chegava triste, eu não perguntava o que aconteceu. Eu perguntava onde dói em ti e o que essa dor quer te ensinar. A psicologia moderna chama isso de consciência emocional. Nós chamamos de conversa com a alma. Porque o homem é casa de muitos espíritos, e o segredo da vida é deixar esses espíritos se cumprimentarem. Quando a raiva reconhece a paciência, nasce o equilíbrio. Quando o medo conversa com a fé, nasce a coragem. E quando o orgulho se ajoelha diante da gratidão, nasce a humildade. Meu filho, o povo de agora sofre de solidão de escuta. Tem muita palavra no mundo, mas pouca escuta verdadeira. E o velho diz: quem não escuta, adoece, quem escuta, floresce. Escutar é dar abrigo. E todo ser humano quer, no fundo, um abrigo onde possa chorar sem vergonha. É por isso que, quando alguém senta diante de um preto velho, a alma suspira: agora posso ser. A fogueira que tu vê nos terreiros é símbolo disso. Ela é o coração de todos nós, queimando o que precisa virar cinza. Cada palavra dita diante dela é como lenha, ilumina, aquece e purifica. Os pretos velhos aprenderam que a dor não é inimiga. A dor é a professora que ensina o valor da alegria. Porque só quem sofreu de verdade sabe o preço de um sorriso. E assim, geração após geração, o conselho dos pretos velhos foi passando de boca em boca, de terreiro em terreiro, até chegar nos consultórios de hoje, onde o psicólogo, sem perceber, repete gestos ancestrais: sentar, escutar, acolher. O que é a sessão terapêutica, senão um pequeno terreiro de encontro? Ali, dois espíritos se olham com respeito e fé na possibilidade de cura. E o olhar é o mesmo, manso, demorado, compassivo. Freud usou o silêncio como ferramenta. Nós usamos o silêncio como bênção. O silêncio do terapeuta é técnica. O silêncio do preto velho é espaço para o axé passar. Mas, no fundo, é o mesmo mistério. A alma se cura quando é ouvida. A diferença é que o terapeuta moderno aprendeu nos livros e nós aprendemos nas cicatrizes. E cada cicatriz, meu filho, é uma página escrita com sangue e fé. Por isso, quando falo de cura, não é teoria. É lembrança de quem já atravessou o inferno e descobriu que lá também mora Deus. O povo moderno chama isso de resiliência. Nós chamamos de renascimento pelo axé. A sabedoria dos pretos velhos nasceu da dor, mas floresceu no amor. É o amor que dá sentido ao sofrimento,
O amor que transforma ferida em fonte. Tem filho que pergunta: pai, por que Deus permite a dor? E eu digo: para que o homem aprenda a sentir o outro. Sem dor, não há empatia. E sem empatia, o mundo vira deserto. Os pretos velhos foram os primeiros terapeutas da alma brasileira, porque aprenderam a fazer do sofrimento um instrumento de compaixão. Cada vez que um velho escuta, ele limpa séculos de silêncio imposto. Cada conselho é uma libertação coletiva, e essa é a beleza do nosso saber. Não é saber de um só, é saber de todos. É o saber do corpo que trabalhou, da boca que rezou, do olho que chorou e mesmo assim enxergou beleza. O povo pensa que a ancestralidade é passado, mas ancestralidade é respiração presente. Toda vez que você perdoa, um preto velho sorri. Toda vez que você acolhe alguém, uma preta velha canta baixinho lá dentro. E quando você se escuta, o tambor da tua alma volta a bater. A psicologia fala de memória, mas nós falamos de lembrança do espírito. Memória é da cabeça, lembrança é do coração. E é no coração que mora a chave da cura. O velho diz: quem lembra com dor ainda está preso. Quem lembra com amor já se libertou. O filho moderno vive preso no tempo do relógio. Mas o tempo da alma é outro. É o tempo do amadurecer. A terapia ancestral ensina a esperar o próprio tempo florescer. A borboleta não se apressa, o rio não força a curva e a alma não corre, ela caminha. Por isso eu digo: vai devagar, filho, mas vai com verdade. A pressa é amiga do esquecimento, e quem esquece de si não cura ninguém. A cura é lenta, mas é certa. O psicólogo chama isso de processo, nós chamamos de caminhada, e toda caminhada começa quando o filho se permite parar e respirar. Respirar é oração invisível, é lembrar que Deus ainda sopra dentro de nós. Pois então, meu filho, tudo no mundo tem elemento. A terra é o corpo, o fogo é a vontade, a água é o sentimento e o ar é o pensamento. E quando um desses se desequilibra, o homem adoece. Quando a terra dentro de ti seca, você perde o chão, esquece de pertencer. A psicologia chama isso de falta de enraizamento. Nós chamamos de alma sem quintal. E o remédio para isso é simples. Andar descalço, cheirar o barro, lembrar que você é pó de estrela e pó de chão. Quando o fogo dentro de ti apaga, a vida perde o sabor, o desejo some, a esperança dorme. A terapia moderna fala de apatia, de depressão. Nós falamos de fogo esquecido. E o remédio é acender uma vela, pedir licença para o teu querer, deixar a chama voltar a dançar. Quando a água dentro de ti fica parada, as emoções apodrecem. A raiva vira mágoa, o medo vira paralisia. A psicologia fala em repressão emocional. Nós dizemos que o rio precisa correr, e para isso serve o choro. Lágrima é rio sagrado limpando o terreiro do peito. E quando o ar dentro de ti fica pesado, a mente se fecha, o pensamento roda igual moinho sem vento. O psicólogo fala de ansiedade, nós falamos de vento preso. E o remédio é soprar, respirar, assoprar de novo. Porque cada sopro é um obrigado que o corpo dá à vida. Vê, meu filho, o que a ciência descreve, o velho já via em cada corpo que se sentava diante dele. A doença era só o sintoma do desequilíbrio entre esses quatro amigos: terra, fogo, água e ar. Por isso, o terreiro é redondo, porque a vida gira, a cura é circular, e cada elemento precisa do outro para continuar vivo. Muitos filhos acham que espiritualidade é coisa separada da psicologia, mas o velho diz: a alma é uma só muda a roupa que veste. O psicólogo veste jaleco, o preto velho veste pano simples. Ambos trabalham para o mesmo patrão, o amor, e foi o amor que nos fez permanecer. Mesmo quando o corpo era açoitado, o espírito aprendeu a transformar dor em reza. E a reza é a primeira forma de psicoterapia coletiva deste país. Cada ladainha, cada ponto cantado era a alma se reorganizando, lembrando que não estava sozinha.
Quando o povo cantava, a tristeza perdia nome. E quando a tristeza perde nome, a liberdade entra pela fresta. Por isso eu digo, o canto cura, o riso cura, a escuta cura. E a cura maior é o reconhecimento. A psicologia moderna chama isso de validação, mas nós chamamos de olhar de mãe. O olhar que diz, eu te vejo, meu fio, e tá tudo certo em ser quem você é. Um ser humano visto com amor muda de dentro para fora. Quantas vezes eu vi filho se curar só de ser chamado pelo nome com carinho, porque ninguém tinha feito isso antes. O nome é oração, fio. Por isso, quando o velho diz teu nome, ele está te reconsagrando. E é nesse ponto que o preto velho e o psicólogo se dão as mãos. Um lê o livro da mente, o outro lê o livro do espírito. Mas o texto é o mesmo, o aprendizado da humanidade. A alma brasileira carrega muita herança de silêncio. Silêncio de quem não pôde falar, de quem teve de engolir o pranto. E o que a psicologia chama de trauma, nós chamamos de palavra engasgada no tempo. E o trabalho do velho é libertar essa palavra. Às vezes ela sai em lágrima, às vezes em canto, às vezes em riso, mas sempre sai, porque o que não sai vira pedra. E ninguém caminha leve com pedra no coração. O velho ensina que cura não é esquecer, é lembrar sem sangrar. E o dia em que a lembrança virar canto, a ferida virou cicatriz. E cicatriz, fio, é medalha de sobrevivência. Assim foi com nosso povo. A dor nos fez mestres de compaixão. E é por isso que o preto velho fala manso. Quem já passou pelo fogo não precisa mais gritar. O grito ficou lá atrás, mas o axé continua aqui, soprando sabedoria para quem tiver coragem de escutar. E a psicologia moderna, se prestar atenção, vai perceber que muito do que ensina hoje é a linguagem acadêmica do que o terreiro já praticava há séculos. Acolhimento, escuta, elaboração, perdão, transformação. O terreiro foi o primeiro consultório popular, sem divã, mas com banco de madeira, sem diploma, mas com sabedoria viva, sem manual, mas com o coração aberto. O filho moderno pode achar que ciência e fé não se misturam, mas eu digo, quem inventou a divisão foi o medo. Porque o sagrado sempre soube que tudo é uma coisa só. A fé sem razão é cegueira. A razão sem fé é deserto. Mas, quando andam juntas, elas viram caminho. E é esse caminho que o velho abre para ti agora. O caminho da escuta consciente, da fé lúcida, do amor que pensa e do pensamento que sente. O homem que une isso dentro de si descobre o segredo da cura verdadeira. Porque cura, meu filho, não é ausência de dor, é presença amorosa em meio à dor. O filho que aprende a sentar com a própria tristeza sem se julgar, sem fugir, descobre que a tristeza também reza, e reza com a voz baixa, mas com verdade. O velho diz, ouça tua tristeza como ouviria um ancião, porque ela tem coisa para te contar. E se você escuta com respeito, ela se acalma, e o axé volta a correr. A alma humana não precisa ser consertada, precisa ser compreendida. E quando é compreendida, floresce. O povo moderno quer respostas rápidas, mas a alma gosta de perguntas que demoram. Por isso a terapia, seja do psicólogo, seja do terreiro, é um exercício de paciência. Cada sessão, cada reza é um passo. O velho aprendeu isso com a natureza. O milho não nasce de um dia para o outro, o rio não chega no mar sem curva. Assim também é o homem. Então, quando o filho vier apressado, eu digo, fica, respira, confia. O tempo de Deus é certeiro. E é nesse instante de confiança que a cura começa a germinar. Quando o filho compreende que o terreiro verdadeiro mora dentro dele, a estrada muda de direção. Agora, o caminho é para dentro, onde o silêncio fala e o coração responde. E o velho encerra o primeiro ato dizendo, vai, meu filho, entra no teu terreiro interior com amor. Não leva medo, leva respeito, porque lá dentro mora a tua liberdade.
Pois então, depois que o filho descobre o terreiro dentro dele, começa a parte mais séria da caminhada. Porque olhar para dentro é bonito de falar, mas exige coragem de sentir. A coragem, filho, não é ausência de medo. É o medo de mão dada com a fé. O povo pensa que o guerreiro é quem não teme, mas o velho sabe. O verdadeiro guerreiro é o que treme e, mesmo assim, avança. A alma tem muitos cômodos escuros. Tem quarto de raiva, cozinha de saudade, tem porão de vergonha e tem jardim que o filho esqueceu de regar. E para curar, é preciso acender vela em cada um. A psicologia chama isso de processo de individuação. Nós chamamos de visita do espírito da verdade. E a verdade não vem para te punir, vem para te libertar do peso de fingir que está tudo bem. Porque, meu filho, o fingimento é doença silenciosa. O corpo aguenta, mas a alma reclama. E quando a alma reclama, ela manda sinal. Sono pesado, tristeza sem motivo, falta de vontade de ser. Tudo isso é bilhete da alma dizendo, vem me ver, tô esquecida. O terapeuta moderno ajuda o filho a nomear esses bilhetes. Nós ajudamos a benzê-los. E benzer é isso, dar significado sagrado à dor. Tem dor que vem do agora, mas muita vem do antes. Da infância, da família, das histórias que o sangue carrega. A ciência chama de memória transgeracional. O terreiro chama de voz dos antigos pedindo escuta. Cada medo que tu sente pode ser o eco de quem veio antes. E cada coragem também. Por isso, quando um filho se cura, ele cura 7 gerações para trás e 7 para frente. A terapia ancestral nunca é individual. Ela é um serviço à linhagem. O perdão é o portal dessa cura. Mas o perdão verdadeiro não é palavra de boca, é respiração de alma. Perdoar é abrir espaço para o novo axé correr. O psicólogo diz, ressignificar. Nós dizemos abrir caminho. Quantas vezes vi filho bravo com pai, com mãe, carregando pedra que não era dele? E o velho pergunta, tu sabe o que esse pai também carregou? Sabe que dor morava no coração dessa mãe? Quando o filho entende, o ódio derrete, porque ninguém dá o que não tem, e o filho aprende a soltar. Soltar não é esquecer, é não se amarrar mais. O perdão é oferenda. Você entrega para o tempo aquilo que já cumpriu missão. E o tempo transforma em bênção. Tem filho que vem chorando. Pai, não consigo perdoar. E eu digo, então começa abençoando tua própria dor. O perdão vem quando a dor é acolhida. O homem moderno acha que pode controlar tudo, mas a alma gosta de entrega. E a entrega é fé em movimento. Quando o filho se entrega, a cura faz morada. O confronto da alma é isso, é encontrar o inimigo e perceber que ele é tua parte pedindo amor. O psicólogo fala de sombra, nós falamos de caboclo interno. Dentro de cada um vive o caboclo bravo, o curador e o anjo. E a harmonia nasce quando eles aprendem a dançar juntos. A raiva, se compreendida, vira força. O medo, se respeitado, vira proteção. A tristeza, se acolhida, vira compaixão. E a alegria, se equilibrada, vira sabedoria. O velho diz, não lute contra teus sentimentos, conversa com eles, porque sentimento é visita. Se você escuta, ele vai embora em paz. Se você expulsa, ele volta disfarçado. A psicologia fala de aceitação. Nós falamos de axé correndo livre. E a fé ajuda nesse processo. Porque o coração que acredita suporta mais tempo de dor sem se perder. A fé é o remédio que fortalece o corpo e clareia a mente. Ela não substitui o tratamento, ela o ilumina. Por isso, quando o filho vai à terapia, eu digo, leva teu orixá contigo. Porque o orixá é tua força de dentro. É o arquétipo vivo, a energia que te guia. A ciência estuda arquétipos. Nós os chamamos de linhagens divinas. Cada orixá é uma linguagem do inconsciente coletivo. Oxum fala da emoção,
Ogum da ação, Xangô da justiça e Ansã da transformação. Quando a psicologia descobre isso, ela entende que sempre conversou com os orixás, só não sabia o nome deles. E o velho sorri, porque vê que o mundo está se reencontrando. No meio da caminhada vem o cansaço. O filho quer desistir, e o velho diz: descansa, mas não desiste, porque até o rio descansa em poça antes de seguir para o mar. O cansaço também é oração. Ele diz: preciso ser visto. E o filho que respeita o próprio limite aprende a humildade do corpo. A psicologia moderna fala de autocuidado. Nós chamamos de zelar pelo próprio axé. Quem zela pelo axé não deixa a chama apagar. E quando a chama vacila, o velho sopra, lembrando que sopro é vida, e vida é Deus se lembrando de nós. O filho percebe que o preto velho não é alguém fora dele, é a parte sábia da própria alma, a consciência que observa sem julgar. Ele entende que quando escuta um conselho do velho, é a própria ancestralidade dentro dele falando. E o velho diz: tá vendo, filho? O milagre nunca veio de fora. O milagre sempre foi tu escutando tua verdade. E o filho chora, não de tristeza, mas de alívio. Porque agora ele se sente inteiro. E o velho encerra este ato dizendo: agora que tu se viu, vai aprender a viver com o que viu. E disso nasce a sabedoria. Pois é, meu filho, depois de tanta estrada por dentro, vem o tempo de voltar. Voltar diferente, mais leve, mais verdadeiro, porque quem atravessa a própria sombra descobre que a luz nunca esteve fora. Ela sempre morou quietinha, esperando ser lembrada. O filho agora entende que cura não é apagar o passado, é andar com ele de mão dada, em paz. O que doeu virou mestre. O que faltava virou espaço para a flor nova nascer. A psicologia chama isso de integração. Nós chamamos de axé pleno. Quando o axé volta a correr, a vida canta de novo. O velho diz: filho, quem aprende a conversar com a dor não tem mais medo de viver. Porque viver é isso mesmo: amar, perder, recomeçar, aprender, agradecer. No começo da jornada, o filho queria respostas. Agora, ele quer apenas presença. E presença é o que o sagrado sempre pediu. A alma curada não precisa provar nada. Ela respira e, ao respirar, abençoa o mundo. A terapia moderna fala de consciência plena, mindfulness. Nós chamamos de rezo andando. É quando cada gesto vira oração. Lavar louça, cuidar de planta, sorrir para um estranho, tudo vira modo de agradecer. E o velho ensina: a espiritualidade verdadeira não está no que tu acredita, mas no jeito que tu trata o outro. Porque o outro é sempre o espelho onde Deus se mostra disfarçado. O filho volta para o mundo com o coração de aprendiz. Aprendeu que o sagrado não é fuga, é presença, que a fé não é esconderijo, é coragem, e que o amor, quando é maduro, não prende, liberta. O velho observa silencioso e sente que o trabalho está feito. Mas antes de se calar, ele deixa lições para o caminho. Primeira lição: tudo que é vivo precisa de cuidado. Cuidar de si é honrar o sopro que te anima. Segunda lição: ninguém se cura sozinho. A cura é sempre comunitária, porque somos teia e cada fio que se ilumina clareia os outros. Terceira lição: a fé e a ciência são duas mãos do mesmo corpo. Quando trabalham juntas, o mundo floresce. Quarta lição: o silêncio é a linguagem do sagrado. Escuta mais, fala menos, o coração te dirá o resto. Quinta lição: o amor é o verbo que sustenta todos os outros. Sem amor, até a sabedoria vira vaidade. O velho sorri e diz: meu filho, se o mundo aprendesse a escutar sem querer responder, a terra seria céu. O filho pergunta: pai, e se eu esquecer tudo isso? E o velho responde: não tem problema. A lembrança mora na alma. Um dia, quando a vida apertar, tu vai ouvir minha voz soprando no ouvido. Calma, filho, respira e lembra de quem tu é. Porque a voz do preto velho não some.
ela se transforma em consciência, e toda vez que um ser humano escolhe a paciência em vez da pressa, a ternura em vez da razão seca, ele está deixando o velho falar por ele. O filho agora caminha leve. Sente que pode ser terapeuta também, não por diploma, mas por compaixão, porque quem se escuta aprende a escutar o outro, e é assim que a corrente continua. Um cura o outro, um escuta o outro, até que todos lembrem que são parte do mesmo coração. O velho olha para o céu, vê o sol se pondo e sussurra. Antes de Freud, nós já curávamos com o olhar. Mas agora que o mundo aprendeu a olhar para dentro, é hora de olhar para dentro com amor. E ele acende o último cachimbo, soprando a fumaça que sobe como prece. Não é fim, é recomeço. O velho se cala, e o silêncio vira música. E nessa música mora o axé dos que vieram antes e dos que ainda virão. Saravá, meu fio. Se essa palavra antiga te tocou, se sentiu que o axé soprou dentro do peito, então espalha essa chama. Deixa teu comentário, compartilha com quem anda precisando de escuta. E se inscreve aqui no Ancestralidade para continuar caminhando com fé, ciência e ancestralidade lado a lado. Cada vez que alguém escuta com amor, um preto velho acende uma vela lá do outro lado. Que essa vela também te ilumine. Saravá, meu fio.